Olá, nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós vamos entrar num novo período da nossa história brasileira. Eita, que vem muito tiro, porrada e bomba, hein? Então, desde já se prepara logo, porque vem muita história aí para você aprender, tá bom? Professora, calma aí, porque a gente viu no mês passado o finalzinho do segundo reinado, mas eu não entendi muito bem por que mudou. Não estava tão bem o Dom Pedro II lá, reinando bonitinho, não tinha sido melhor do que o pai dele. Por que é então que hoje nós temos uma república com um presidente e não um imperador numa monarquia? O que foi que aconteceu? E a gente viu bem na aula passada que houve um fator, né, que possibilitou muito para que essas mudanças acontecessem, né? Tô falando mudanças no cenário político, tá? E cobrar do senhor Dom Pedro II, Dom Pedro II, você está dormindo, acorda, menino! Pois é, acorda que, temos que resolver esses problemas já. Olha que a Guerra do Paraguai foi muito importante. A gente viu que o Brasil saiu vitorioso dessa guerra junto com seus aliados, né, Uruguai e Argentina. Porém, a Guerra do Paraguai, ela modificou não só o próprio Paraguai que saiu perdedor, mas todo o Brasil. Primeiro porque a gente saiu com muita dívida, né? A gente viu isso muito bem na aula passada, que o quanto foi caro para o nosso Brasil financiar um exército muito carente, né? Inclusive um exército formado por boa parte por escravos. Porque os grandes barões do café, os donos dos engenhos, as pessoas ricas, tinham seus filhos lá convocados, né? Os homens é que vão lutar na guerra. Chegava a cartinha lá, seu filho tem que lutar na Guerra do Paraguai. Qual é o pai que vai deixar o filho cometer uma burrada dessa, né? Qual é o pai que vai deixar seu filho morrer de graça? Nenhum. Então, o que eles faziam? Eu mando 3 escravos meus em troca do meu filho. Um exército que tinha poucos soldados, pouco equipado, não vai aceitar? Claro que sim, eles mandavam dinheiro, mandavam escravos. Por isso que a Guerra do Paraguai, né, além de ter contribuído para diminuir ainda mais o nosso dinheirinho no bolso, também contribuiu muito para acelerar essa questão da abolição. Há muito tempo se falava da abolição da escravatura, mas muito pouco era feito. Mas enfim, muitos desses escravos que entravam para o Exército Nacional para lutar lá no Paraguai, acabavam sendo libertos. E quando eles voltaram num status diferente, numa situação completamente muito distante daquelas que eles tinham deixado aqui no Brasil. Ele saiu escravo, voltou liberto. Olha aí que coisa boa, não é verdade? Então a Guerra do Paraguai, ele modificou muita coisa. Esse exército que saiu vitorioso, ele estava se sentindo muito maior, sabe? A gente venceu uma guerra, sabe? Nós estamos saindo com aquele espírito de nação. Olha, nós vencemos em nome do Brasil, entendeu? Bem, mas a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai acabou fortalecendo o sentimento patriótico. Mas um outro sentimento nacionalista começa a tomar conta dos militares, juntamente com a ideia de uma maior participação na vida política nacional. Por sua vez, os políticos do Império começam a temer que essa participação dos militares na vida política nacional desestabilize o regime. E foi exatamente isso o que acabou acontecendo.
Os oficiais brasileiros, pouco a pouco, começam a aderir à ideia da República. O lema positivista Ordem e Progresso começa a tomar conta dos quartéis, juntamente com a ideia de uma república autoritária dominada pelos próprios militares. E nós queremos ser reconhecidos, né? Termos a nossa vitória reconhecida pelo Dom Pedro II, que ele nos pague, né, salários melhores, equipe a gente com mais armas, valorize o Exército Nacional, já que foi um exército capaz de vencer o tão poderoso Paraguai, né, que até o momento era o melhor exército da América Latina, não é verdade? Mas Dom Pedro também não fez lá muito caso para esse povo não, tá? Foi empurrando para a barriga, empurrando. Só que esse pessoal lá do exército acabou ficando irritado. Poxa, por que esse cara não olha pra gente, entendeu? Por que a gente não tem esse merecimento que a gente precisa ter, né? Então os militares ficaram bastante insatisfeitos com o Dom Pedro por conta disso. Ó, já temos uma problemática, né? Guerra do Paraguai, muitos impostos, muitas dívidas, militares que saíram dessa guerra insatisfeitos por falta de reconhecimento, né? Estamos agora em 1888, olha só, finalzinho do século. Aqui no Ceará já tinha sido libertados os primeiros escravos, 25 de março, lembra da nossa última aula de História e Cultura, né? Pois é. E aí, Dom Pedro, é agora? E aí? Faz tempo, né? Já lançou lei do ventre livre, Eusébio de Queiroz, sexagenário, mas nada disso parece adiantar, nós ainda temos escravidão. Meu amor! Todos os países da América Latina já libertaram seus escravos. Lá na Europa está vivenciando o século das luzes, o século da ciência. As fábricas estão estourando. É o modo de trabalho que está mudando, entendeu? Olha, tá nascendo o telefone, tá nascendo o trem, tá nascendo a fotografia, várias tecnologias. E nós aqui no Brasil vivemos nesse atraso, conservando o trabalho escravo. Bora fazer alguma coisa, senhor Dom Pedro! Com o trabalho livre chegando nas fazendas, a situação na década de 1880 ficou muito mais grave. E o governo imperial, que queria adiar o fim da escravidão para um futuro longínquo, acabou sendo obrigado a decretar a abolição no ano de 1888. Isabel, a princesa do Brasil, quando assinou a lei que libertava todos os escravos, perguntou ao barão de Cotegipe: então, senhor barão, ganhei ou não ganhei a partida? E o barão respondeu: ganhou a partida, mas perdeu o trono, princesa. Dizem que esta cena aconteceu no dia 13 de maio de 1888, no dia da abolição da escravatura. A princesa tinha acabado de assinar a Lei Áurea e o barão de Cotegipe teria dito que ela tinha acabado de assinar o seu fim como princesa. E não é que o barão tinha razão? O fim da monarquia não aconteceu só por causa da Lei Áurea, que terminava com a escravidão no Brasil. Muitos outros acontecimentos provocaram a proclamação da República. Ou seja, traduzindo aqui em miúdos para você, esses grandes cafeicultores, né, que também eram políticos, que a gente viu muito bem, que boa parte deles se candidatou para estar ali no parlamento, no Partido Conservador, né, sustentava, financiava o império. Então esses barões do café se irritaram muito com o Dom Pedro. Se antes eles eram os maiores apoiadores da monarquia, agora não quero mais saber desse cara. Olha só, ele aboliu esses escravos, acabou com a nossa vida. A gente ficou aqui no prejuízo, né? Então, ó, já temos militares insatisfeitos, nós temos barões do café insatisfeitos, né? Então foi tudo um conchavo, uma organização feita por alguns intelectuais, tá? Alguma galera estudada, junto com os militares, tá? Isso por uma série de fatores que contribuíram também, né? O desgaste do reinado do Dom Pedro II. Então, tudo isso acabou movimentando que houvesse esse motim
que em 15 de novembro houvesse então a ruptura total, né, entre monarquia e o Brasil. A nossa república não foi algo que todo mundo estava planejando, o próprio povo não queria essa mudança de monarquia para república, tá? E segundo Aristides Lobo, que viria a ser ministro do novo governo e que era um jornalista também, o povo assistiu à quartelada de 15 de novembro bestializado, surpreso, atônito, sem alcançar o que significava. Mas a república não era muito atrativa aos olhos da maioria. As oligarquias agromercantis não tinham interesse na república, porque a estrutura política e econômica do império garantia privilégios. As alianças políticas quase sempre eram motivadas por interesses pessoais. A primeira coisa, né, que foi feita após o estabelecimento dessa república, né, foi estabelecer um governo provisório. Como assim? O nome já está dizendo, se é provisório, é uma coisa, ó, que tem que acabar rapidinho, né? Porque, na verdade, a intenção mesmo dessa república é ser parecida com a república lá dos Estados Unidos. Tá vendo como os Estados Unidos influenciam aqui no Brasil? O sonho colorido dessa galera é que houvessem eleições e nessas eleições escolhessem um presidente para o Brasil. Mas como a república ainda estava nascendo, tá? Eles estabeleceram que primeiramente tinha que haver um governo provisório, né? Vamos colocar provisoriamente aqui um presidente, ele vai governar até que haja eleições, tá? E aí foi isso que aconteceu. O primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que já a gente vai estudar um pouco sobre ele, tá? Toda vez que te perguntarem quem foi o primeiro presidente do Brasil, tu não vai dizer que é o Bolsonaro não, viu? Vai dizer que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi ele também um dos cabeças, meio ali arranjado, mas foi para proclamar a República, né? Ele que é conhecido como o pai da República Brasileira. Então, o nosso primeiro presidente escolhido para governar provisoriamente, sem eleições, tá? Foi o Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Outra coisa que eles fizeram foi, obviamente, expulsar em 2 tempos a família real brasileira, né? Porque, na verdade, a família real brasileira tinha muito apreço com a galera. A galera não queria que o Dom Pedro deixasse de ser o imperador do Brasil. Então, temos que acabar com essa família real, mandar ela lá para longe, para evitar que eles deem um golpe e consigam de novo restaurar a monarquia. Então, show família real, tá? Para tocar o coração dos brasileiros, o regime republicano criou uma série de símbolos, e o primeiro deles foi a própria bandeira nacional. No mesmo dia da proclamação, alguns republicanos empunhavam uma bandeira parecida com a bandeira americana, só que verde e amarela. Os positivistas, que eram uma parte importante dos republicanos, não gostaram e encomendaram uma nova bandeira com base nas nossas tradições. Ficou o fundo verde, o losango amarelo e o círculo azul. Mas ao invés da cruz e da coroa com aqueles ramos que identificavam a bandeira imperial, eles introduziram o céu do Brasil e sobre ele uma faixa atravessando o firmamento, onde se lê o lema positivista Ordem e Progresso. A figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, também conhecido como nosso mártir da independência. Tiradentes era um personagem que andava em baixa, esquecido durante o Império, mas que volta com tudo na República. O dia do sacrifício de Tiradentes, dia 21 de abril, passa a ser uma data nacional. A ideia de recuperar Tiradentes como herói nacional deu super certo. O povo adotou sua imagem de vítima da violência e da traição. Como disse o historiador José Murilo de Carvalho, o povo brasileiro, profundamente cristão, se identificava com o sacrifício de Tiradentes. Segundo o historiador, esse herói criava uma unidade mística entre os cidadãos da República e representava um ideal brasileiro de liberdade. E foi criada a primeira Constituição republicana em 1891. Para você que não sabe o que é Constituição, Constituição, Código de Leis do Brasil, tá? É o livrinho que tá dizendo o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode aqui no Brasil, tá bom? Essa primeira Constituição da República, ela estabelecia que aqui no Brasil não ia ser mais monarquia, obviamente ia ser uma república presidencialista, ou seja,
O presidente é que ocuparia o poder executivo, teria 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo, os 3 poderes independentes entre si. O voto para maiores de 21 anos, ou seja, nenhum de vocês aí na sala ia poder votar, né? E, aliás, se pudessem votar, apenas algumas pessoas na sala, né, caso vocês tivessem 21 anos, iria poder exercer o voto, tá? Apenas os meninos, homens e letrados, ou seja, mulher não podia votar, analfabeto não podia votar, pessoas ligadas à igreja não podia votar, tá? Então, boa parte da população estava excluída desse direito ao voto, tá? Essa República Velha, ela é dividida em 2 períodos, tá? A República da Espada é o primeiro período dessa República Velha aqui. Mas por que é que ela é chamada de República da Espada? É literalmente isso que você está pensando mesmo, porque esses 2 presidentes que governaram nesse período aqui resolviam seus problemas em passes à base da espada mesmo, entendeu? Governava o Brasil à base da violência, tá bom? Então foi um período muito tumultuado, esses primeiros anos aqui da República, muito cheio de conflito, muito cheio de autoritarismo, violência, porque esses presidentes aqui, meu Deus do céu, né? Olha o que o Brasil pegou de cara. Você vai ver aqui comigo. Só que o Marechal, ele foi escolhido junto com o vice, tá? O vice, na época, foi um outro Marechal, que é o Floriano Peixoto, que a gente vai já estudar também, certo? E ele assumiu. Só que esse governo que era para ser provisório acabou durando um pouquinho mais, né? Ele foi ficando até as coisas se complicarem. Uma coisa que é marcante do governo aqui do Marechal Deodoro é que ele era conhecido por ser uma pessoa de pavio curto. Tu sabe o que é pavio curto? Uma pessoa que se irrita com facilidade, que tu está cutucando ali, a pessoa vai virar logo leão e quer te matar? Pois sim, o Marechal era conhecido por ser assim, tá? Uma pessoa completamente intolerante. O que é uma pessoa intolerante? Que não aceita pessoas duvidando do que ele está falando, não aceita ser corrigido, não aceita ser desagradado. Ou seja, é uma pessoa que quer que tudo saia como ela tá pensando que deve ser, entendeu? E por causa dessa intolerância aqui, tornou esses primeiros anos da República muito difíceis. Por quê? Porque os deputados, os senadores, as pessoas que estavam tentando construir essa República, estavam se organizando para que houvesse, então, uma mudança, né? Vamos aqui modificar, vamos então avançar aqui na República. E nessa Constituição de 1891, ela estabelecia que os poderes do presidente tinham que ser restritos. Mas como assim, professora? Hoje, um presidente não pode fazer nada sem que o legislativo apoie. Aliás, não só o presidente, o prefeito também, o governador também, nada pode ser aprovado, pode ser feito se antes o vereador aprovar na Câmara, se antes os deputados aprovarem, os senadores, tá? Então não é uma coisinha assim, de qualquer jeito não, meu filho. Ele não pode fazer o que ele quer. Antes também tem que ter a aprovação do legislativo. O Marechal Deodoro, ele queria ser rei, entendeu? Ele queria assumir um cargo pensando que ele ia ser o próprio Dom Pedro II, entendeu? Todos os poderes centrados nele, ele podia mandar e desmandar e acabou. Mas não era bem assim. Então, o que foi que ele fez? Mandou fechar o Congresso, mandou um bocado de gente armado para lá em cima dos cavalos, entrou com tudo lá na sede do Congresso, onde estava havendo essa discussão aqui, e mandou soltar a bala mesmo. Olha como esse
esse cara é malucão mesmo. Ele mandou fechar o Congresso porque ele não estava aceitando que os poderes dele fossem diminuídos. Ele queria reinar, ele queria ser rei do Brasil, só que as coisas não eram bem assim. O negócio fedeu tanto que acabou que a galera, né, o Congresso, os parlamentares, a galera que estava mesmo organizando aqui a República, pediu não, insinuou, ordenou que ele caísse fora, né, que ele fosse para o dedéu, né, que ele renunciasse. Então ele praticamente foi obrigado a renunciar e assim ele fez, né? Ele renunciou e assumiu o vice dele naquela época, que era também um militar chamado Floriano Peixoto. Floriano tomou posse em 1891 sob um clima bem pesado. Seu governo teve que enfrentar várias crises militares, além de 2 revoltas, a revolta da Marinha e a dos federalistas do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o Congresso, apoiado pelas lideranças regionais, deu sustentação política a Floriano Peixoto para que ele, pelo menos, chegasse até o fim do seu mandato em 1894. O Marechal Floriano Peixoto, assim como o Deodoro, era conhecido por ser um cara altamente autoritário, tá? Aquela pessoa cheia de razão, que quer mandar em tudo, que não quer aceitar nada. Pois sim, ele era apelidado carinhosamente pelas pessoas de Marechal de Ferro, né? Por ser aquele cara durão mesmo, tá? E ele até tentou fazer algumas coisas que fossem boas para o país, que beneficiasse a população, abaixou alguns impostos, criou outras propostas aí que ajudasse, mas infelizmente esse autoritarismo dele, né? Porque ele mandava perseguir mesmo, mandava tacar bala mesmo em todo mundo que ele considerava inimigo. E aí isso acabou gerando uma revolta da população, principalmente da classe de militares que não estava satisfeita com o governo do Floriano Peixoto. Então, Floriano caiu também, tá? Acabou tendo o seu governo destituído. E a partir desse momento, a gente começa com a segunda fase, então, da República Velha, que é conhecida como a República Oligárquica. Mas agora vamos para o nosso desafio aqui, porque a gente não pode sair sem o nosso desafio, tá? Diz para mim quais foram os fatores que levaram o fim do Império no Brasil. Quais os fatores que levaram o fim do Império no Brasil? Responde para mim, manda a resposta hoje, desafio vale nota, tá? Não sai sem responder a chamada, tá certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Qualquer dúvida você pode perguntar, resolve suas atividades direitinho, tá bom? Grande beijo, até a próxima, tchau!